Mas também tem uma coisa muito interessante que eu vou falar. Eu tive líderes maravilhosos. Isso é importante, Eu tenho um pastor que é uma referência na minha vida, que é o pastor Jonas Moraes Cavalcante, foi meu pastor da minha infância. Eu tive 2 líderes de jovens que eu nunca esqueço. Eu até falo para eles, quando um já faleceu, mas eu tenho um que ainda está vivo, que é muito meu amigo, e toda vez que eu vou na minha cidade, eu faço questão de ir na casa dele. É um cara muito simples, chama ele de Didi, né? E o outro chamava Modestino. Esses caras foram os primeiros a me darem oportunidade na igreja. E eu lembro que quando eu cheguei no Pará, que eu comecei a crescer, a gente tinha um grupo de amigos, e todos os amigos tinham a família na igreja. E eu dizia para eles, poxa, eu quero pregar, eu quero crescer, eu quero cantar. E eu lembro de um amigo muito próximo que dizia, mas aqui você não vai conseguir. Porque aqui é só família. Tem que ser filho de não sei quem, parente de não sei quem e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Família, né? Tem que ser filho de alguém, parente de alguém. Tem que ser apadrinhado por alguém. Tem que ter o sangue azul, né? Pra poder... Mas não, eles acreditaram em mim. Tanto é que um desses líderes, eles eram os 2 líderes, um me deu uma oportunidade num culto de rua. Era um culto na rua, numa terça-feira, aquele tempo. Lá a gente fazia muito, tipo assim, o irmão hoje quer o culto na porta da sua casa. Aí ia toda a igreja pra porta da sua casa. Pra fazer o culto na porta da casa. Fazia a cruzada na porta da sua casa. Tinha que voltar isso hoje, né? Aí eu lembro que num desses cultos de terça-feira, como eu não faltava culto, eu fui e o pregador faltou. Eu tinha ali 11 anos de idade. E o meu líder olhou pra mim e disse, tu vai pregar hoje. Eu disse, você vai pregar hoje. Aí eu preguei, naquele culto. Aí o outro líder me viu pregando e chegou, terminou, disse, rapaz, tu vai pregar domingo. Porque a gente tinha o hábito que o primeiro domingo do mês, na nossa igreja, era dos jovens. O culto era realizado pelos jovens. Ele só, já tinha o pregador. Domingo é nosso culto, você vai pregar domingo. Aí a escala, aí eu vim de terça, preguei domingo. Quando deu na quarta, a gente tinha aquele culto do círculo de oração, na quarta. A irmã no domingo, líder do círculo de oração, disse, rapaz, você vai pregar na quarta-feira, no nosso culto. Aí pronto, aí começou, pá. Então assim, qual é a diferença, pastor? Eu tive líderes que não olharam para a família que eu vinha, se eu tinha ou não uma família na igreja. Eles me conheciam de criança na igreja. Embora eles também conhecessem minha vida e sabiam que eu tinha uma certa rebeldia na escola, que eu era briguento de rua. Mas eles trataram de ajudar a me restaurar. Líderes que me abraçaram, que me levaram para sua casa, me convidavam para estar com eles, para compartilhar com os filhos deles. E um deles fazia, o irmão Modestino, a gente chamava Modestino, o pastor Modestino, ele viajava muito, ele tinha uma equipe de louvor que ele mesmo financiava tudo, ele tinha um caminhão de som, ele tinha um músico, e ele viajava assim, várias cidades do interior do Pará, com essa equipe de música fazendo cruzadas. E ele começou a me colocar para pregar nessas cruzadas. Então, assim, enquanto o Didi, que era o líder ali local dos jovens, ele começou a me colocar para pregar nos eventos de jovens. Tanto é que ele me indicou para ser professor de escola dominical dos jovens. E depois me indicou para ser líder de jovens. E eu assumi a liderança de jovens por indicação desses líderes. Então, existe isso. Líderes que não têm medo de que novos líderes surjam. Né? Você conhece aquela história do profeta velho que mata o profeta novo? Sim. Tem essa, tem. Então, mas tem o profeta velho que não tem medo do profeta novo. Que ele quer que o novo surja. Isso é um grande problema hoje. Por quê? As pessoas têm medo. Eu quero que você cresça, mas não mais do que Não mais do que eu. As pessoas têm medo de formar líderes, discípulos, que sejam melhores do que ele. Porque o medo dela é perder o lugar. Você nunca vai ser maior do que quem lhe levantou. Você pode ir mais longe, mas você nunca vai ser maior. Até porque o cara já se torna grande pelo simples fato dele ter levantado o seu ministério. Pois é, mas aí, pastor, eu concordo. Só que as pessoas não têm esse pensamento. Não conseguem ver isso. O pensamento dele não é assim.
Meu ministério é grande porque eu consegui formar alguém. Ah, mas a pessoa é melhor. O líder que eu formei, o jovem, o adolescente, ou o líder do homem, dos homens, das mulheres, tá pregando no mundo inteiro. Mas olha, foi eu que... Passou pela minha mão. Isso. Passou pela minha mão. Gente, as pessoas deveriam pensar assim, nisso. Eu queria estar lá. Eu escutei isso. Eu ia falar isso. O Didi, que foi meu líder de jovens, que é meu amigo, muito meu amigo pessoal, já é um senhor, já é um pastor hoje, que eu amo muito. E eu lembro que quando eu estive no campo, eu passei 5 anos sem vir no Brasil. Primeira viagem que eu fiz de retorno ao Brasil... Ele me convidou para almoçar na casa dele um dia. E eu lembro que quando ele me recebeu, ele falou. Ele diz assim, poxa, Valdo, eu tenho tanto orgulho, porque o meu sonho era ser missionário. Assim, eu passei a vida toda sonhando com isso, desejando isso. Mas não deu certo. Eu não fui. Mas quando eu vejo você lá, cara, e você vem de lá e vem na minha casa, e vem almoçar comigo... E todas as vezes que eu vou lá na minha cidade, é uma casa que eu faço questão de ir, nem que seja para passar lá e dar um abraço, entendeu? Ele disse, cara, isso para mim complementa o meu ministério. Porque, de certa forma, eu sinto que eu fui. Sim. Entendeu? De fato foi. Foi, porque foi o cara que me deu a primeira oportunidade para pregar na minha igreja. E por causa daquela oportunidade, eu preguei, pastor. Já andei muito. Mas se não tivesse tido aquela primeira oportunidade, aquela primeira pessoa que investiu, acreditou, no ministério, no chamado, sem saber, sem estar preocupado se eu era só um adolescente que brigava na escola, mas que estava sozinho, que apesar de tudo, eu ia sozinho para a igreja. Conseguia ver muito além do que os olhos humanos viam. Entendeu? Né, então, assim, eu sou muito grato a ele e eu acho que esse tipo de líder é o líder que falta hoje na igreja. O problema é que as pessoas querem ser mais do que Jesus, né? Porque Jesus disse assim, vocês farão coisas as obras maiores que eu faço e obras maiores. Claro, em essência não tem como a gente fazer, mas olha o alcance que a gente tem e que Cristo teve. Sim. Por isso que ele disse, agora os líderes não querem que você faça obras maiores. E isso também torna Cristo... Cada vez que se levanta um novo pregador, eu gosto, levanta um novo pregador com uma visão diferente, uma unção, uma graça, eu acho maravilhoso e precisa. Isso torna Cristo ainda maior. Sim. Cada vez que surge alguém fazendo a obra de Cristo, porque Cristo é a origem. Sim, é tudo nele. Nós viemos dele, nós aprendemos com ele. Nosso exemplo de líder, de pregador, o nosso exemplo é ele. Nós olhamos para ele. Sim. O autor, o consumador da nossa fé, é ele. Então, cada vez que se levanta alguém com uma unção, com uma graça, a gente olha para ele, porque veio dele. Só cresceu porque se espelhou nele. Porque admirou ele. Então, de certa forma, é ele. É a continuidade dele. Sim. No seu ministério, no teu ministério, no meu ministério, é a continuidade de Cristo na Terra. Nós continuamos o que Cristo começou na Terra. O duro, pastor, é que tem gente que quer se tornar amante da noiva. Exatamente. Líderes, pastores, e eu digo isso na nossa classe, nós somos dessa classe. Pessoas que querem se tornar, Vitor, amante da noiva. A noiva é de Cristo. Sim. A noiva tem que amar Cristo primeiro. Não. Agora tem gente que antes de amar Cristo tem que ser amado ele primeiro. O líder, o pastor, tem que ser amado primeiro. E nós precisamos entender que nós não podemos nos tornar amantes da noiva. A noiva é de Cristo e acabou. É tudo nele, é tudo por ele, dele, por ele, para ele. Ele é a fonte, por ele é o processo que somos nós, e para ele tem que voltar para ele. Exatamente. A glória é para ele. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de liderança. Volto a dizer, precisa líderes que vejam assim, que eles não são eternos. Sim. Que eles precisam fazer discípulos, como Cristo fez, para dar continuidade. Né? Eu sempre procurei pastorear assim, acreditando em outras pessoas, investindo em pessoas, formando outras pessoas, preparando outros pregadores, preparando outros músicos, preparando outros cantores, preparando outros dirigentes, preparando outros pastores, porque você não é eterno. E a obra de Deus tem que continuar e tem que passar pela sua mão a formação dessas outras pessoas. Quando o líder foca só nele,
e prepara só a vida dele, chega um momento de transição da igreja que ele não tem. E aí começa aquela coisa Quem coloca, né? Eu vou colocar meu filho. Pega o laço, né? Vou colocar meu filho. Às vezes o meu filho não tem o chamado que eu tenho. Filho de pastor. Entendeu? Não é pastorzinho. Não, pode ser. Existem muitos casos de filhos mas eu digo maravilhosos. Assim, não pode ser uma regra. Não pode ser uma regra. Não pode ser uma regra. Então, assim, os pastores têm que ter muito esse cuidado, porque algumas igrejas hoje estão perdendo até a identidade de igreja. Por exemplo, hoje você pergunta assim, você é de qual igreja? Eu sou da igreja do pastor fulano. Não é mais da igreja de Cristo. Não, né? O Cristo perdeu a identidade, a igreja perdeu até o letreiro, né? E agora ela é a igreja, eu sou da igreja do pastor fulano. Embaixo da placa tem o nome do pastor. O cara se tornou mais importante que a igreja. Mas foi assim, passei minha adolescência dando aula na escola dominical para os jovens. A minha adolescência foi dando aula na escola dominical. Ainda adolescente, me tornei líder de jovens na minha igreja. Fui líder de jovens, eu tinha 17 anos, então eu ainda era adolescente, né? Mas eu era o líder de jovens, mas também porque eu tinha... realmente eu me envolvi. Eu passei aquele período ali dos 11 aos 17, foi um período de muita transformação na minha vida. Aquela rebeldia, aquela de brigar na escola... Aquilo foi deixando para trás. Aí eu comecei a ser um exemplo na escola. Eu era muito admirado da minha escola. Tanto pelos meus amigos de escola, como pelas pessoas que não me conheciam. Eu lembro que a gente tinha uma diretora na escola que gostava muito de mim. Os professores gostavam muito de mim. Eu fui realmente tendo aquela transformação. Eu lembro que a gente tinha uma praça. Eu estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia. Eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo. Com 10, 11 anos, eu vendia crachê sapato, vendi jornal, picolé na rua. Mas eu sempre, porque minha mãe longe. Eu precisava comprar roupa, porque eu queria ir para a igreja, eu precisava me sustentar. Eu me matriculava na escola. Eu comprava meu material escolar. Eu tinha que fazer minha matrícula. E eu tinha que comprar meu material. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E a gente tinha uma praça próxima da escola, que sempre que terminava a aula, são 4 ou 5 escolas ali ao redor daquela praça, e todo mundo para a praça. Todo mundo para a praça. E às vezes, e claro, a gente se juntava com os amigos da escola, ia para a praça. E os meus amigos bebiam. Mas era muito engraçado, pastor, porque eu era só 14, 15 anos, e eu ia à noite, estudava à noite. A gente ia para a praça, aquele 20, 30 amigos. Aí juntava aquele monte de mesa. Todo mundo tomava refrigerante. Porque eu estava lá. Porque você estava junto. Mas não era algo... referência mesmo. Não era algo... Isso com 14, 15 anos. Eu tenho amigos até hoje que não são evangélicos. Quando eu vou na minha cidade, me encontram, me abraçam, falam comigo, tenho o maior respeito por mim. E eles falam, cara, tu é fora do comum. Porque a gente, no nosso auge da nossa juventude, até os 18, 19 anos, a gente ia pra praça contigo, cara. E a gente te esperava sair, tu ir embora, para eles poderem beber. E não era algo que eu pedia. Ou era simplesmente, nascia neles. Algo natural. Tipo assim, poxa, a gente não pode beber porque o Evaldo tá aqui, cara. Se a gente começar a botar cerveja na mesa, ele vai embora. Então eles queriam a minha companhia. Mas eles respeitavam porque eles não queriam também que falassem mal de mim. Eles não queriam que alguém passasse na praça e visse que eu estava numa mesa, porque não, mesmo que eu não estivesse, mas as pessoas julgam muito, né? Provavelmente alguém iria dizer que eu estava bebendo. Sim. Então, meus amigos começaram a me respeitar a esse ponto de não beberem, de não colocar bebida na mesa enquanto eu estava presente. Ou de eu chegar e já ter bebida na mesa e eles tirarem e colocarem para baixo da mesa e não beberem até o tempo que eu estava ali. Então, foi havendo essa transformação. Depois, minha família começou a retornar para a igreja. Minhas irmãs, minha mãe, começaram a reconciliar. Hoje, meus cunhados são pastores. Minha família, meus sobrinhos. Minha família hoje é toda evangélica, né?